TLC, Treinamento de Líderes de Células. 8ª parte, exemplos de outras reuniões da célula. Reunião de oração semanal, encontro para um café da manhã, encontro das mulheres, fazer uma visita, encontro dos homens para uma atividade esportiva, todos sentando juntos na igreja. O envelope e relatório da célula. A célula é a igreja no lar. Oramos pelos enfermos, confortamos os desanimados, evangelizamos, adoramos e ministramos ofertas. A célula deve prestar contas de suas atividades para os supervisores e para a igreja. Usamos um sistema simples de relatórios em forma de envelope, o qual nos fornece todas as informações básicas necessárias para um acompanhamento semanal equilibrado. O monitoramento semanal das células é feito pelo preenchimento do envelope relatório. Esse envelope cumpre uma dupla função, como veremos a seguir. Função financeira do envelope. Cada célula deve ter um diácono. Essa pessoa é responsável pelas necessidades materiais e financeiras da célula. Ela cuida das cestas básicas na célula, seja recolhendo os alimentos e preparando-os para doar para alguém da própria convivência da célula, seja levando-os para a igreja para seres repassados. Quando vai acontecer uma comunhão do grupo, normalmente é o diácono ou diaconisa quem auxilia o líder nos preparativos, delegando tarefas, dividindo as responsabilidades, fazendo a coleta, etc. O líder deve mobilizar a célula inteira para a grande marcha do amor que acontece na igreja cada 2 meses, mas o diácono deve ajudar a garantir que todos os membros sejam lembrados a doar, envolver-se com alegria e paixão. O diácono é o responsável por garantir que nunca faltem os envelopes amarelos na célula. O diácono pode também cuidar das atividades sociais e o secretário do envelope relatório. As ofertas e o relatório devem ser levados na igreja na próxima reunião de treinamento avançado de líderes, TADEL, que acontece nas terças-feiras na Igreja da Paz. Função estatística do envelope. Primeiro, preencha o número dos membros compromissados da célula, presentes naquele dia. São todos aqueles que congregam fielmente na célula, já tomaram a decisão de seguir os verdadeiros pais e estão sintonizados, em comunhão e compromisso com os outros membros. Acima de 12 anos. Segundo, preencha também o número de visitantes, acima de 12 anos. Terceiro, e as crianças de até 12 anos. Somar o total de presentes dos membros, visitantes e crianças na célula naquela reunião específica. Existem muitas casas onde 2 células se reúnem. Além da reunião principal, há uma célula infantil em outro espaço da residência. Para ser célula autônoma de crianças, é preciso que tenha programação definida, material próprio e um líder definido. O número de MDAs de uma célula é composto pela quantidade de pessoas que são discipuladas 1 a 1 pelos membros da célula, mesmo que não congreguem naquela célula específica. O caminho da multiplicação celular. Segundo Jesus e o MDA, lição 8, a prioridade da multiplicação.
Robert Coleman diz: a prova de qualquer vida cristã é a multiplicação dessa vida em outros. A prova do sucesso de qualquer ministério cristão é a multiplicação desse ministério na vida de outros. Produzir frutos é mencionado mais de 50 vezes no Novo Testamento. Nas Escrituras, a fidelidade era atribuída à produção de frutos, a qual se associava a multiplicação. Parábola dos talentos, os auxiliares. Líderes de células em potencial. Como podemos determinar que alguém tem o potencial de se tornar um poderoso líder de célula? Podemos seguir um simples acróstico chamado FACES. Fiel, ele é fiel aos verdadeiros pais, à igreja e à célula. Abnegado, ele dedica tempo sacrificial às pessoas da sua célula. Comprometido, ele tem o alvo claro e definido de buscar o sucesso da célula acima de qualquer projeto pessoal. Ensinável, ele está aberto a feedback/sugestão de outros. Servo, ele coloca os outros em primeiro lugar. Planejando a multiplicação da sua célula, estabeleça alvos. Líderes que conhecem o seu alvo multiplicam de uma forma regular e com maior frequência do que os que não conhecem. Espere grandes coisas de Deus e empenhe-se em fazer grandes coisas para Deus. 4 princípios para estabelecer alvos. 1. Estabeleça alvos específicos, direcionados para datas, pessoas e números a serem alcançados. 2. Sonhe com esses alvos, de maneira que passem a fazer parte da sua vida, e impregnem-se em você. 3. Anuncie esses alvos à sua célula, de maneira que todos possam sonhar, planejar e trabalhar juntos em prol das mesmas realizações. 4. Faça os preparativos para alcançar os alvos. Quem espera uma grande colheita prepara os celeiros. Quem aguarda o nascimento de um bebê prepara o berço. Conclusão. Este material termina por aqui, mas o treinamento continua. As experiências e o aprendizado continuam. Cremos que muitos liderados serão gerados e lançados aos campos, para a glória de Deus e terror do inimigo. Sabemos que Deus está levantando uma geração nova de líderes em sua igreja, totalmente apaixonada por Jesus e aos verdadeiros pais e pela sua obra. Homens e mulheres, jovens e crianças totalmente voltados para o cuidado individualizado das vidas, cheios de fé, santidade e obediência a Deus. Já vemos o povo fazendo bom uso do ministério que está sendo colocado em suas mãos. Já vemos os mestres, os pastores, os evangelistas, os profetas e os apóstolos empenhados corretamente em equipar a igreja toda para fazer a obra de Deus. E vejo esta igreja cumprindo a sua tarefa. Vemos famílias curadas, restauradas, expressando a vida de Deus pelo seu comportamento. Vemos os vizinhos, parentes e amigos dos crentes de nossas igrejas sendo atraídos para Cristo e os verdadeiros pais, sem muitas palavras ou pregação, apenas pelo testemunho dos filhos de Deus. Vemos milhares e milhares de missionários brasileiros se levantando e indo a todas as nações da terra,
implantando poderosas igrejas que refletirão a mesma fé e os mesmos valores. Vemos Deus habilitando a sua igreja para reinar com Cristo e aos verdadeiros pais. Tudo isso através das células, home grupos, igreja do lar, através de líderes de células apaixonados e bem-sucedidos. Cheia de Deus, esta geração fará história. Não podemos mais dizer que em viver verá, porém estamos vivendo e vendo as maravilhas do Senhor. Cada líder de célula é um pastor, uma ferramenta poderosa na mão de Deus para promover o avanço do seu reino aqui na terra. Assim como alguém investiu nele, discipulando para ser uma bênção e um sucesso, assim ele fará com outros, numa cadeia incessante de crescimento e reprodução. Deus nos ajude a cuidar bem das suas ovelhas. Deus nos ajude a negociar bem, a herdar este modelo vitorioso, com os talentos colocados em nossas mãos para concluir o sonho de Deus dos verdadeiros pais. Que todas as famílias abençoadas, como Dona do Shoyuguk, possam liderar uma igreja do lar na sua casa, possam cumprir sua responsabilidade e sua missão de Messias tribal e Tongban Kyokpa, realizando a Visão 2020. Modelos de cartões convite de células. OBS. Utilizar da criatividade. Pode-se utilizar o texto convite especial no centro do cartão, evitando deixar o nome próprio em evidência, sendo este complemento. O modelo pode variar dependendo do público a ser atingido. Pode ser personalizado para jovens, adolescentes, crianças, mulheres, etc.